O casamento que você está tentando salvar pode ter inimigos que você não conhece. Não estou falando de problemas naturais de relacionamento, comunicação, diferenças de personalidade, feridas do passado. Estou falando de atribuições específicas que a Irmandade em Goiânia colocava sobre casamentos cristãos com o objetivo de produzir separação. Protocolos desenvolvidos para explorar os pontos de vulnerabilidade naturais de qualquer casamento e amplificá-los até o ponto de ruptura. O que tornava as operações sobre casamentos especialmente eficazes era a invisibilidade da origem. Um ataque sobre a saúde produz sintomas identificáveis que podem ser examinados medicamente. Um ataque sobre as finanças produz padrões verificáveis de dispersão ou de bloqueio. Mas um ataque sobre o casamento produz conflito, distância e incompatibilidade, que são exatamente o que casamentos com problemas naturais também produzem. A sobreposição entre sintoma de atribuição e sintoma de dificuldade natural era o que tornava o diagnóstico espiritual mais difícil e que garantia que o casal buscasse apenas tratamento relacional, por o que tinha também uma dimensão espiritual. E o tratamento relacional, o aconselhamento, as ferramentas de comunicação, o trabalho de crescimento pessoal, era real e genuíno, mas operava apenas sobre a dimensão natural do problema. A dimensão espiritual permanecia ativa durante e após o tratamento relacional. Isso produzia um resultado específico que a Irmandade havia aprendido a explorar. O casal que havia feito o trabalho relacional genuíno e que ainda assim não havia produzido resultado proporcional, interpretava esse fracasso como evidência de que o problema era mais profundo do que o aconselhamento alcançava. Que havia algo fundamentalmente errado no casamento ou em um dos cônjuges, e essa interpretação frequentemente acelerava a separação, porque havia sido feito o trabalho disponível e havia falhado. Por 11 anos, fui o especialista em destruição de casamentos cristãos da Irmandade, no Centro-Oeste. Aprendi a identificar os casais com maior impacto espiritual, a mapear os pontos de vulnerabilidade específicos de cada casamento e a executar os 4 tipos de atribuição que a Irmandade havia desenvolvido para produzir separação de forma que parecesse orgânica, como se o casal simplesmente não fosse compatível, como se o amor simplesmente houvesse acabado. Vou te mostrar os 4 sinais de que um casamento se está sob atribuição, porque o que você está vivendo no seu casamento, o padrão de conflito que não resolve, a distância emocional que cresce sem incidente específico, a incompatibilidade que parece ter surgido do nada, pode ter uma camada espiritual que nenhum conselheiro matrimonial vai identificar enquanto não souber o que procurar. Meu nome é Renato, sou de Goiânia, do bairro Setor Bueno, na zona sul da cidade. Cresci num ambiente onde o pentecostalismo popular goiano, com sua mistura específica de fervor evangélico com elementos de espiritualidade popular centro-oestina, era ao mesmo tempo parte da paisagem cultural e alvo das operações que eu acabaria executando. Goiânia tem uma efervescência religiosa específica, muitas igrejas, muito fervor, muito impacto espiritual genuíno, e exatamente por isso havia sido identificada pela Irmandade como região de alta prioridade para operações de contenção. Quando eu tinha 24 anos, um homem que havia sido referência espiritual na minha família me apresentou a Irmandade de uma forma que parecia revelação de uma verdade mais profunda do que o que eu havia conhecido. O treinamento que recebi durante os 2 primeiros anos incluía uma sessão extensa sobre destruição de casamentos cristãos, reconhecida internamente como uma das operações de maior retorno estratégico. Porque um casal cristão unido e em frente à missão não produz impacto apenas individualmente, produz impacto multiplicado. O homem que lidera com a mulher ao lado tem uma dimensão de autoridade espiritual que o homem sozinho não tem. A mulher que intercede com o marido comprometido cobre contextos que ela sozinha não alcançaria. A família cristã unida produz na comunidade ao redor um testemunho que a Irmandade havia aprendido a temer.
Destruir o casamento não era apenas separar duas pessoas. Era remover uma estrutura espiritual de impacto multiplicado que levaria anos para ser reconstruída, se fosse reconstruída. E havia um efeito colateral estratégico que a Irmandade havia calculado como valioso. Um casal cristão separado não apenas perdia o impacto conjunto, frequentemente perdia parte do impacto individual também, porque a ferida da separação redirecionava a energia espiritual e emocional que havia estado disponível para ministério para o processo de recuperação pessoal. A Irmandade havia também identificado que casais de liderança, pastores, pastoras, líderes de célula, missionários, eram alvos de prioridade máxima, porque a separação de um casal de liderança não produzia impacto apenas sobre aquele casal. Produzia impacto sobre toda o Atnó, toda a comunidade que havia visto aquele casamento como referência. Uma separação de casal de liderança criava uma onda de questionamento sobre o casamento cristão em geral, que afetava dezenas ou centenas de outros casais dentro daquela comunidade. Por 11 anos, operei sobre mais de 80 casamentos cristãos em Goiânia e no interior de Goiás. 80 casais com atribuições que produziam padrões de conflito, de distância e de incompatibilidade que pareciam naturais, e que frequentemente acabavam em separação sem que nenhum dos dois soubesse que havia algo espiritual operando sobre o casamento. É esse peso que me traz aqui. O primeiro sinal de que um casamento está sob atribuição é o que chamávamos internamente de padrão de conflito circular. Todo casamento tem conflitos, diferenças de perspectiva, de prioridade, de estilo de comunicação, tensões naturais que fazem parte de qualquer união de duas pessoas diferentes. E esses conflitos naturais, quando tratados com maturidade e com disposição genuína, produzem crescimento e aprofundamento da relação. O padrão de conflito circular é diferente. É o mesmo conflito que se repete, com variações de contexto, mas com o mesmo tema, o mesmo gatilho, o mesmo impasse. De forma que cada resolução é apenas uma pausa antes da próxima rodada do mesmo conflito. O casal tenta resolver, chega a um entendimento, e semanas ou meses depois está de volta ao mesmo ponto, com a sensação progressiva de que nunca vão conseguir superar aquela área, de que é algo fundamental que os separa. A atribuição que produzia esse padrão não criava o conflito do zero. Ancorava-se num ponto de tensão genuíno que existia no casamento, uma diferença real entre os dois, e amplificava especificamente a incapacidade de resolução. O casal podia ter a conversa certa, com as palavras certas, com disposição genuína de ambos os lados, e ainda assim sair sem resolução real, porque havia algo que impedia que a resolução que havia acontecido no nível da conversa chegasse ao nível da experiência relacional. Havia também um efeito secundário específico que a Irmandade havia aprendido a explorar. O padrão circular produzia progressivamente uma erosão da esperança de resolução. O casal que havia tentado resolver o mesmo conflito repetidas vezes e havia chegado ao mesmo impasse aprendia, racionalmente, com base em experiência real, que aquela área não resolvia, e essa expectativa de que não iria resolver tornava cada nova tentativa de resolução menos aberta, mais defensiva, com menos disposição de genuinamente ceder, porque a experiência havia ensinado que ceder não produzia o resultado esperado. Havia um casal em Goiânia que chamarei de Família Marques. Ele era diácono. Ela liderava o Ministério de Mulheres. Um casal com histórico de 10 anos de casamento consistente e de impacto real na comunidade. O mapeamento havia identificado que o ponto de tensão era a comunicação. Ele era mais racional e direto. Ela era mais emocional e relacional. Uma diferença genuína que havia sido gerenciada com sucesso por 10 anos, que havia produzido complementaridade no ministério conjunto que exerciam, e que nunca havia se tornado ruptura porque ambos haviam desenvolvido formas de navegar aquela diferença com respeito mútuo.
A atribuição de padrão circular foi ancorada exatamente sobre aquela diferença. E em 3 meses, uma diferença que havia sido gerenciada por 10 anos havia se tornado um conflito que se repetia semanalmente. Com o mesmo tema, o mesmo impasse, a mesma sensação de que nenhum dos dois conseguia chegar ao outro. A família Marques havia iniciado aconselhamento matrimonial. O conselheiro havia identificado a diferença de estilo comunicacional corretamente e havia dado ferramentas reais para a gestão dessa diferença. Mas as ferramentas não produziram o resultado que deveriam produzir. O que tornava esse caso representativo era a disposição genuína de ambos. Não havia falta de vontade. Havia esforço real. Havia aplicação das ferramentas que o conselheiro havia fornecido. Havia intenção genuína de resolver. Mas a resolução que acontecia ao nível da conversa não se ancoravam ao nível da experiência. Em 2 dias, a distância havia voltado. O impasse havia sido reativado. O mesmo conflito havia recomeçado com força renovada. E essa resistência progressiva à resolução havia alimentado a interpretação de que havia algo fundamentalmente diferente entre eles que o amor não havia conseguido superar. Se você reconhece esse padrão no seu casamento, o mesmo conflito que se repete, a mesma sensação de impasse que não resolve apesar de tentar, escreve nos comentários agora. Em nome de Jesus, todo padrão de conflito circular sobre o meu casamento é cancelado agora. O que é diferença genuína é resolvido com amor. O que foi amplificado por atribuição perde a força artificial. O segundo sinal é a distância emocional progressiva sem incidente. Este é o sinal mais difícil de identificar como espiritual, porque parece o resultado natural de um casamento que foi perdendo conexão ao longo do tempo. O casal que não tem conflitos grandes, que funciona bem na dimensão prática do casamento, mas que foi progressivamente se tornando mais distante emocionalmente, sem que houvesse um incidente que explicasse a distância. A atribuição que produzia esse efeito operava sobre a dimensão da intimidade emocional, introduzindo uma barreira progressiva que tornava o que havia sido natural na conexão entre os dois progressivamente mais custoso. A conversa que antes fluía naturalmente precisava de mais esforço. A proximidade emocional, que havia sido espontânea, precisava de intenção deliberada que cansava. E o casal que havia funcionado bem na conexão começa a funcionar bem na estrutura, na divisão de responsabilidades, na criação dos filhos, na gestão da casa. Mas com uma distância emocional que havia se instalado de forma que nenhum dos dois conseguia identificar quando havia começado. A Irmandade havia calibrado essa atribuição para que o esfriamento fosse gradual o suficiente para não provocar alarme. Um esfriamento súbito produzia resposta. O casal buscava ajuda, conversava sobre o que havia acontecido, tomava medidas. Um esfriamento gradual ao longo de meses produzia adaptação. O casal ajustava as expectativas para o novo nível de conexão, interpretava como desenvolvimento natural e não buscava tratamento para o que havia sido normalizado. Havia um casal em Anápolis que chamarei de Família Souza. Pastores colíderes de uma comunidade em crescimento, com um casamento que havia sido referência na comunidade por anos. Frequentemente citado pela liderança como exemplo do que o casamento cristão podia ser. Em 6 meses de atribuição de distância emocional, havia uma frieza progressiva no casamento que nenhum dos dois havia escolhido e que nenhum dos dois conseguia reverter. Continuavam trabalhando juntos, continuavam cumprindo os papéis de co-liderança com competência, mas a intimidade emocional que havia caracterizado o casamento havia ido progressivamente cedendo espaço para uma relação de sócios que funcionava, mas que havia perdido o calor que havia estado presente. O que tornava esse sinal difícil de identificar como espiritual era que havia uma narrativa natural disponível. Casais de liderança frequentemente relatam que o excesso de demanda ministerial havia afetado a intimidade do casamento.
A família Souza havia interpretado a distância que estava sentindo como resultado do excesso de trabalho, da demanda da comunidade, do cansaço de liderar. E essa interpretação era parcialmente verdadeira. Havia cansaço real. Mas havia também uma atribuição que estava operando sobre a dimensão emocional do casamento, de forma que transcendia o que o cansaço natural produziria. Escreve agora: em nome de Jesus, toda barreira de distância emocional introduzida no meu casamento é removida agora. A intimidade emocional que Deus estabeleceu para esta união é restaurada. O que havia esfriado é aquecido pelo amor que Deus colocou nesta família. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Cada semana tem um novo testemunho como esse. Aperta o botão e ativa o sino. O terceiro sinal é a incompatibilidade súbita. Esse é o sinal que mais frequentemente precede uma separação rápida e que a Irmandade havia aprendido a calibrar para ser especialmente devastador em casamentos que havia estado bem. O casal que havia funcionado bem por anos começa a experienciar uma sensação de incompatibilidade fundamental que parece ter surgido do nada. Uma percepção de que os dois são pessoas muito diferentes que não deveriam ter se casado, que o amor que haviam sentido havia sido ingenuidade, que a realidade do casamento havia revelado uma incompatibilidade que havia sempre estado presente, mas que não havia sido vista. A atribuição que produzia esse efeito operava sobre a percepção, introduzindo um filtro distorcido sobre como cada cônjuge via o outro, que amplificava as diferenças e reduzia as semelhanças. Onde havia complementaridade, o filtro produzia incompatibilidade. Onde havia história compartilhada, o filtro produzia evidência de que sempre havia sido difícil. Onde havia amor genuíno, que havia atravessado anos, o filtro produzia questionamento sobre se aquele amor havia sido real. A Irmandade havia calibrado a atribuição de incompatibilidade súbita para ser mais eficaz em momentos de transição. Quando o casal estava atravessando uma mudança de fase. Quando havia pressões externas que já reduziam a energia disponível para o casamento. Nesses momentos, a percepção distorcida encontrava terreno mais receptivo. Porque o cansaço natural da transição havia reduzido a capacidade de questionar a percepção, de verificar se o que estava sendo sentido tinha correspondência com a realidade do casamento. Havia também uma dimensão específica sobre o que o filtro de incompatibilidade fazia com a memória do casamento. Não apenas distorcia a percepção presente, reinterpretava o passado. O casal, que havia tido 10 anos de casamento com história positiva, começava a relembrar aqueles 10 anos, de forma que destacava as dificuldades e minimizava o que havia sido bom. Momentos que haviam sido positivos eram relembrados com um peso diferente. Decisões que haviam sido compartilhadas eram relembradas como impostas. O filtro operava não apenas sobre o presente, mas sobre a leitura do passado, de forma que o casamento que havia sido real e positivo parecia, através do filtro, sempre haver sido mais difícil do que havia sido. Havia um casal de líderes jovens em Goiânia que chamarei de família Ramos. 6 anos de casamento, 2 filhos pequenos, liderança de célula em crescimento. Em 4 meses de atribuição de incompatibilidade súbita, executada exatamente num período onde estavam com 2 filhos pequenos e com a demanda crescente da célula, a sensação de que eram pessoas muito diferentes havia crescido ao ponto onde ambos estavam questionando se o casamento havia sido um erro. O que tornava esse sinal especialmente devastador era a qualidade de convicção que a percepção distorcida produzia. Não era uma dúvida vaga, era uma certeza crescente, alimentada por evidências que pareciam reais, porque eram reais. As diferenças entre os dois existiam genuinamente. O que não existia genuinamente era a conclusão que o filtro havia produzido a partir dessas diferenças, a conclusão de incompatibilidade fundamental. Mas a certeza com que aquela conclusão havia chegado
tornava difícil questionar se havia outra leitura possível das mesmas diferenças. Para cancelar a atribuição de incompatibilidade, para remover o filtro distorcido que havia amplificado as diferenças e reduzido as semelhanças, é necessária declaração específica sobre a percepção que cada cônjuge tem do outro. Em nome de Jesus, declaro que vejo meu cônjuge com os olhos de Cristo, com clareza e com amor. Todo filtro que havia distorcido a percepção que tenho do meu casamento e do meu cônjuge é removido agora. O que é diferença genuína é complementaridade. O amor que Deus colocou neste casamento é real e é atual. Preciso pausar aqui, porque o que você está ouvindo tem uma implicação que precisa ser nomeada com clareza para cada casal cristão que está assistindo. Os problemas que você está vivendo no seu casamento podem ter origem natural, diferenças genuínas que precisam de trabalho genuíno, feridas que precisam de cura real, padrões de comunicação que precisam de desenvolvimento. E o trabalho relacional, o aconselhamento, o investimento na maturidade do casamento são sempre necessários e não são substituídos pelo cancelamento de atribuições. Um protocolo espiritual cancelado não resolve as diferenças genuínas que existem, apenas remove a amplificação que havia tornado essas diferenças irresolvíveis. Mas podem também ter uma camada espiritual que está amplificando o que seria natural e trabalhável, tornando irresolvível o que havia sido gerenciado com sucesso por anos. E enquanto apenas a dimensão relacional for tratada sem cancelar a amplificação espiritual, o trabalho relacional produzirá resultado limitado, porque a raiz espiritual não foi tocada. Há marcadores específicos que distinguem dificuldade natural de casamento de dificuldade com componente espiritual. O primeiro marcador é a velocidade de deterioração, quando um casamento que havia funcionado bem por muitos anos deteriora em semanas ou meses, sem incidente proporcional que explique a velocidade. O segundo marcador é a resistência ao tratamento, quando o casal que está aplicando genuinamente as ferramentas corretas não produz resultado proporcional ao esforço e à qualidade do trabalho que está sendo feito. O terceiro marcador é o timing, quando a deterioração acontece especificamente num momento de avanço espiritual do casal ou da família, como se algo estivesse reagindo ao crescimento. Há também um marcador específico que eu havia aprendido a observar nas famílias que operava: a generalização do problema. Os problemas naturais de casamento tendem a ser específicos. Há uma área, há um padrão, há uma fonte identificável. Os problemas com componente espiritual tendem a generalizar. O que havia sido um problema específico de comunicação começa a contaminar a percepção de compatibilidade em geral, que contamina a memória do casamento, que contamina a esperança de futuro. A generalização progressiva de um problema específico para uma conclusão sobre o casamento como um todo é um marcador de que há amplificação operando. Os 4 sinais que mostrei: conflito circular, distância emocional progressiva, incompatibilidade súbita e bloqueio de comunicação espiritual, são marcadores específicos que indicam que há uma dimensão espiritual que merece atenção. E o tratamento que vai à raiz é a declaração específica que cancela cada atribuição, abrindo espaço para que o trabalho relacional que já está sendo feito produza o resultado que deveria ter produzido. Em 11 anos de operações sobre casamentos, os casamentos que resistiram às atribuições eram invariavelmente aqueles que tinham declaração de cobertura específica sobre as dimensões que os protocolos visavam, sobre o padrão de conflito, sobre a intimidade emocional, sobre a percepção de cada cônjuge sobre o outro e sobre a vida espiritual conjunta. Não casamentos perfeitos, casamentos que haviam aprendido a cobrir especificamente as dimensões de vulnerabilidade que toda união humana carrega. Para construir essa cobertura de forma sistemática, para fechar cada ponto de entrada que os 4 tipos de atribuição precisavam, você precisa de um protocolo que vai à raiz. Depois da minha libertação, trabalhei com crentes que entendem de guerra espiritual de verdade, e juntos construímos exatamente isso.
chama-se Quebrando Maldições, o protocolo de 14 dias de libertação espiritual. O protocolo inclui uma sequência específica para a proteção do casamento, cobrindo os 4 tipos de atribuição que a Irmandade utilizava, com declarações específicas sobre o conflito, sobre a intimidade emocional, sobre a percepção e sobre a comunicação espiritual conjunta. Dia por dia, declaração por declaração. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Não espere. O inimigo não espera. O 4º sinal é o bloqueio de comunicação espiritual entre os cônjuges. Esse sinal é menos visível do que os 3 anteriores, mas é o de maior impacto sobre a sustentabilidade espiritual do casamento. O casal cristão que ora junto, que declara junto, que intercede um pelo outro, produz uma cobertura que torna todas as outras atribuições mais difíceis de executar e menos duradouras de manter. A Irmandade havia aprendido que o casamento cristão, que mantinha a vida espiritual conjunta ativa, era o casamento mais resistente às operações. O bloqueio de comunicação espiritual entre os cônjuges visava exatamente essa vida espiritual conjunta, introduzindo uma estranheza progressiva sobre a oração e a declaração em conjunto. Não bloqueava a vida espiritual individual de cada um. Bloqueava a dimensão conjunta. O casal que havia orado junto, naturalmente, começa a sentir aquilo como mais custoso, como artificialmente formal, como algo que exige esforço que antes não havia exigido. E, progressivamente, a vida espiritual conjunta vai sendo substituída por vida espiritual individual paralela. Cada um orando sozinho, sem a dimensão de cobertura mútua que a oração conjunta produzia. O mecanismo era específico. A atribuição introduzia uma barreira de estranheza sobre o momento de oração conjunta, produzindo uma sensação de artificialidade que não havia estado presente antes. Não era bloqueio de fé de cada um. Era bloqueio específico da dimensão compartilhada. E como a vida espiritual individual de cada um continuava ativa, o casal frequentemente não identificava que havia algo operando sobre a dimensão conjunta. Havia apenas uma sensação progressiva de que a oração juntos havia se tornado mais difícil, que havia encontrado menos lugar na rotina. Havia um casal de missionários que chamarei de Família Teixeira. 15 anos de casamento, com uma vida espiritual conjunta que havia sido a base do ministério que exerciam juntos, decisões tomadas em oração conjunta, intercedendo um pelo outro como parte natural do cotidiano. Em 5 meses de bloqueio de comunicação espiritual, a oração conjunta havia se tornado progressivamente mais escassa e mais formal. Não por decisão deliberada, mas por uma estranheza progressiva que havia tornado aquela dimensão mais custosa do que havia sido. O ministério continuava, cada um continuava, com vida espiritual individual ativa, mas a cobertura mútua, que havia sido a base do casamento e do ministério, havia sido progressivamente reduzida. O que tornava esse caso representativo era o efeito secundário sobre a resistência do casamento às outras atribuições. Com o bloqueio de comunicação espiritual ativo e a cobertura mútua reduzida, as outras 3 dimensões de ataque encontravam menos resistência. A família Teixeira havia começado a experienciar padrões de conflito que não haviam estado presentes nos 15 anos anteriores. Não porque havia algo novo que havia entrado no casamento, mas porque a cobertura que havia protegido o casamento daqueles padrões havia sido reduzida. Era a sequência que a Irmandade havia aprendido como mais eficaz. Primeiro, bloquear a vida espiritual conjunta, reduzindo a cobertura mútua. Depois, ativar os outros protocolos sobre o casamento com a proteção já comprometida. Um casamento com vida espiritual conjunta ativa era um casamento que oferecia resistência significativa. Um casamento onde a vida espiritual havia se tornado paralela era um casamento onde cada cônjuge enfrentava os ataques com a cobertura individual, real, mas menor do que a cobertura que o casal produzia juntos. Estava no 11º ano de operação.
Havia concluído uma designação de destruição bem-sucedida sobre um casal em Goiânia. A família Marques havia chegado ao ponto de separação formal após 8 meses de operação, e ao receber a confirmação de que a separação havia acontecido, pela primeira vez em 11 anos de operação, não senti o que havia sempre sentido ao confirmar um resultado. Havia uma imagem específica que surgiu naquele momento. A memória de uma das sessões de aconselhamento matrimonial da família Marques que havia observado de longe algumas semanas antes. O casal sentado com o conselheiro, tentando genuinamente trabalhar o que havia entre eles, com uma disposição que era visível mesmo de longe. Ele com o caderno de anotações aberto, aplicando o que o conselheiro havia ensinado. Ela com a postura de quem queria genuinamente chegar ao outro. Aquele casal havia tentado, havia feito o trabalho, havia buscado ajuda. Havia aplicado com boa fé as ferramentas que haviam recebido e havia sido destruído de qualquer forma. E o que havia sido o meu trabalho por 11 anos, destruir o que casais como aquele haviam construído, amplificar o que eles tentavam resolver, usar a boa fé deles como veículo para o resultado que havia planejado. Chegou com um peso que não havia chegado antes. Saí naquele dia. Não voltei à Irmandade com o relatório de confirmação da separação. E nos meses seguintes, o processo de saída que havia estado acumulando por anos aconteceu. 11 anos de estrutura desaparecendo. 80 casamentos. 80 casais que haviam tentado de formas que eu havia observado de perto com disposição genuína e que haviam encontrado um obstáculo que as ferramentas disponíveis para eles não alcançavam. O peso disso era específico e preciso, não abstrato. O processo foi longo e custoso. Havia pressão real. Havia relacionamentos de 11 anos que desapareceram durante a saída. Havia um período de desorientação sobre quem eu era fora da função que havia ocupado. O que me ancorou foi a memória daquele casal no aconselhamento. A disposição genuína que havia sido destruída por uma atribuição que eles nunca souberam que existia. E a certeza crescente de que havia um lado certo na realidade que havia passado 11 anos tentando destruir e que eu não havia estado nele. 2 anos depois, me tornei cristão numa comunidade no setor Bueno, em Goiânia. E o primeiro serviço que ofereci foi orar especificamente sobre casamentos. Não porque de todos os conhecimentos que havia trazido de 11 anos de operação, esse era o mais urgente de reverter. Havia destruído 80. Queria aprender a cobrir e a declarar proteção sobre cada dimensão que havia atacado. 7 anos depois da libertação. Ainda aqui, fazendo exatamente isso. Então, leva os 4 sinais, e o que fecha cada um. O padrão de conflito circular. O mesmo tema, o mesmo impasse, a mesma resolução que não se sustenta. É cancelado por declaração específica sobre o ponto de ancoragem. Identificar a área de conflito que se repete e declarar. Em nome de Jesus, toda amplificação sobre este ponto de tensão no meu casamento é removida agora. A diferença genuína que existe é tratada com amor e com crescimento. O que havia sido ancorado como padrão de conflito circular é desfeito. E esta área do casamento encontra resolução real que se sustenta. E estabelecer intencionalmente um novo padrão de verificação, de confirmar se a resolução que aconteceu na conversa está se ancorando na experiência ao longo dos dias seguintes. O casal que havia experienciado o padrão circular havia aprendido a não confiar nas resoluções. A declaração cancela uma atribuição, mas o casal precisa aprender a reconhecer e a confirmar que a resolução que agora acontece é real, construindo progressivamente uma nova expectativa de que aquela área é resolúvel. A distância emocional progressiva, a frieza que havia chegado sem incidente identificável, é removida por declaração de restauração de intimidade emocional. Declarar que a barreira que havia sido progressivamente introduzida é removida, que a proximidade emocional que havia caracterizado o casamento é restaurada,
Que a conversa que havia começado a exigir esforço volta a fluir com a naturalidade que havia. Que o calor que havia esfriado progressivamente é aquecido novamente pelo amor que havia sido estabelecido na origem do casamento. E construir intencionalmente momentos de reconexão emocional, não como compensação pelo que havia esfriado, mas como exercício de uma capacidade que havia sido bloqueada e que precisa ser reativada. A declaração remove a barreira. A reconexão intencional reativa o fluxo que havia sido interrompido. A incompatibilidade súbita. O filtro que havia distorcido a percepção de cada cônjuge sobre o outro, inclusive sobre a memória compartilhada, é removida por declaração específica sobre a percepção. Declarar que vê o cônjuge com os olhos de Cristo, com clareza e com amor. E que todo filtro de distorção que havia amplificado as diferenças e reduzido as semelhanças é removido. Que o que é diferença genuína é visto como complementaridade. Que o amor que havia sido real e havia atravessado anos é reconhecido como real e atual, e que a memória dos anos compartilhados é restaurada à clareza, sem o filtro que havia reinterpretado o passado, de forma a confirmar a incompatibilidade. E o bloqueio de comunicação espiritual, a estranheza progressiva que havia tornado a oração conjunta mais custosa, é dissolvido por declaração de restauração da vida espiritual conjunta. Declarar que toda barreira sobre a oração em conjunto é removida. Que a cobertura mútua que o casal produz quando ora junto seja restaurada. E estabelecer intencionalmente o hábito da oração conjunta, não como ritual, mas como declaração de que o espaço espiritual do casamento é território de cobertura mútua. O que aprendi em 7 anos, desde a conversão que resume 11 anos de destruição de casamentos visto de dentro. A Irmandade priorizava casais cristãos porque entendia que o casamento cristão unido é uma das estruturas espirituais mais poderosas que existe. E que proteger o casamento, declarar cobertura específica sobre cada uma das 4 dimensões que os protocolos visavam, é um ato de guerra espiritual que protege muito mais do que 2 indivíduos. Protege uma estrutura de impacto multiplicado que o inimigo havia aprendido a priorizar como alvo. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, declaro o cancelamento sobre todo o padrão de conflito circular ativo sobre os casamentos representados aqui. Que o mesmo tema que se repetia, o mesmo impasse que não resolvia, o mesmo conflito que voltava após cada tentativa, seja desfeito agora pelo sangue do Cordeiro. Que a amplificação artificial que havia impedido que a resolução genuína se ancorasse na experiência relacional seja removida. Que os casais que haviam tentado com disposição genuína descubram que o muro foi derrubado. E que a resolução que agora acontece chegue ao nível da experiência, não apenas ao nível da conversa. Que toda barreira de distância emocional seja removida agora. Que os casamentos que haviam progressivamente esfriado encontrem o calor que havia sido progressivamente roubado. Que a conversa que havia se tornado custosa volte a fluir. Que a proximidade emocional que havia sido reduzida seja restaurada. Que a família Souza e cada casal que havia funcionado bem na estrutura, mas perdido a intimidade, descubra que a barreira foi removida. Que todo filtro de incompatibilidade súbita seja removido agora. Que cada cônjuge volte a ver o outro com clareza, com os olhos de Cristo. Que os anos compartilhados sejam lembrados com a clareza do que foram, sem o filtro que havia reinterpretado o passado de forma a confirmar incompatibilidade que não existia. Que o amor genuíno que havia atravessado anos seja reconhecido como real e atual. Que todo bloqueio sobre a comunicação espiritual entre cônjuges seja dissolvido agora. Que a vida espiritual conjunta que havia se tornado mais escassa seja restaurada. Que a oração em conjunto volte a ser natural e poderosa. Que a cobertura mútua que o casal que ora junto produz seja restaurada, protegendo o casamento de todas as atribuições que haviam operado sobre ele. Pai,
Declaro proteção sobre os casamentos representados aqui. Que o que Deus uniu permaneça unido. Por amor restaurado e por cobertura declarada. Que os filhos que crescem dentro desses casamentos experimentem o que é crescer dentro de uma união coberta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Renato. Sou de Goiânia, do bairro Setor Bueno. Estive na Irmandade por 11 anos destruindo casamentos cristãos. 80 casais, 4 tipos de atribuição. 11 anos do lado errado da estrutura que Deus havia estabelecido para multiplicar impacto espiritual. Sem entender que o casal no aconselhamento matrimonial, tentando com disposição genuína, estava lutando por algo que era mais real e mais valioso do que tudo que eu havia perseguido. Fui filho do fogo. Hoje sou filho da luz. Das trevas para a luz.